Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos começando mais uma TPC de Ciências Humanas, iniciando mais um ano. Espero que esse ano seja um ano melhor, que 2021 venha trazer grandes coisas para a gente, Estou com o nosso colega, o Rodrigo, PCNP de Geografia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Monique. Bom dia, pessoal. Todos aí tenham um ótimo ATPC, um ótimo ano e vamos aí começar nossos trabalhos aí, né, Monique? É isso mesmo. Antes de começar, então, os recadinhos que a gente sempre fala no início da ATPC. A primeira é em relação às dúvidas, algum comentário, alguma dúvida que tem em relação à apresentação da ATPC hoje. Tá rolando aí na barra aí embaixo, o e-mail do núcleo pedagógico, pode mandar as dúvidas. Ele vai ser direcionado para a área de ciências humanas, Então, o Rodrigo, eu estamos sempre de olho no e-mail, vamos sempre estar acompanhando. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente que a gente responde. O outro recadinho em relação à plataforma de conteúdos, O núcleo pedagógico tem aí a plataforma de conteúdo, a nossa plataforma de conteúdos. Nessa plataforma a gente tem as atividades para contribuir, ajudar o professor, e também tem todos os ATPCs que a gente fez até agora. Então, é legal dar uma olhada lá, tem bastante coisa legal, tem a sala de leitura, tem bastante coisa bacana para o professor olhar, tá? E as nossas redes sociais, que está sempre sendo atualizada, informações novas, está sempre lá nas redes sociais, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, tá bom? Podemos começar, Rodrigo? Podemos. Gente, só um minutinho aí. A Monique, ela tá tendo um pouquinho de problema ali com a sua conexão, mas já ela tá voltando aqui com a gente. Só para lembrar também que aí já ela vai estar aqui conosco. Então, vamos dar início aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a crise religiosa, e o renascimento, as grandes navegações e o iluminismo, ok? Qual que é o objetivo desse ATPC? O objetivo desse ATPC é a gente analisar e refletir com base no novo currículo paulista, tá? No caso aí, a etapa do ensino médio, a gente vai falar um pouco sobre essa crise religiosa do período medieval, quando você tem o término do período medieval, e o que isso acarretou. No caso aí, o processo das grandes navegações, que deram mudanças, trouxeram as mudanças e também fizeram com que você tivesse o iluminismo aparecendo, compreender também que a gente tem também que compreender que a sondagem inicial nesse processo de aprendizagem, ele é vital, ele é primordial, tá, gente? Nesse caso aí, a gente tem que dar uma importância muito grande nesse processo da sondagem inicial. Bom dia a todos. Bom dia, gente. É uma satisfação. Nós novamente estamos aqui reunidos para fazer o ATPC. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, que a nossa ATPC flua de maneira bem bacana. Como a gente tem feito nas últimas ATPCs, fazer um feedback aí no nosso chat, Então a gente fazer um bate-papo bem legal hoje. Espero que vocês gostem da ATPC. Bom, para iniciar o nosso ATPC, eu queria aqui
convidar uma pessoa muito especial, muito bacana, o professor Antônio Coelho Sobrinho, né? Ele é pós-graduado em Geografia, professor da PEI, Clarice, né? De São Bernardo do Campo. Ele fez Ciências Sociais na Fundação Santo André, fez Geografia no Centro Universitário Araras, né? Fez pós-graduação também na Fundação Santo André. Né? É uma pessoa assim muito estudada, muito antenada nas questões da geografia também. Bom dia, Antônio, seja bem-vindo à nossa TPC. Bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tenho que agradecer ao Rodrigo pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui. Tenho certeza que aí do outro lado estão colegas meus, ex-alunos, amigos. Eu, particularmente, comecei minha história aí em Diadema, né, no Cardim. Depois passei por algumas escolas, fui professor até o ano passado do SEAD, uma escola particular aí no centro, o Alexandre Dumas, né? Fiquei 12 anos no João Firmino, Barra Assunção, e agora estou na PEI, na Escola Clarice, e estou muito feliz. É um prazer estar aqui. Vamos trocar muita coisa. Obrigado. Então, vamos lá começar, né? Monique, Antônio. Bora. Valéria, você pode colocar o PPT pra gente, por gentileza? Bom, então o tema hoje é Primeira Guerra Mundial e a imigração no mundo globalizado. A ideia aqui é a gente focar nas questões da imigração, né, o movimento migratório, e utilizar o caderno do aluno, né, o currículo em ação agora do segundo bimestre. Bom, eu já comentei aqui, onde eu estou lecionando. Nós vamos falar do tema as migrações no mundo globalizado, né? Ela se intensifica fundamentalmente em toda a história. O ser humano, em sua essência, ele foi nômade, ele saiu em busca, a princípio, da caça, a princípio do alimento, mas ao passar dos anos, o ser humano vai para o mundo inteiro, né? A história se dá e, a princípio, são as primeiras comunidades, essas comunidades aumentam e o processo de desenvolvimento das trocas, depois o comércio, o pequeno comércio, o grande comércio. Estou dando uns pulos históricos aqui, tá? Idade Média, mercantilismo, a fase do pré-capitalismo, feudalismo, mercantilismo, pré-capitalismo, capitalismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa e tantas outras revoluções até chegar aos dias de hoje. Primeira Guerra, Segunda Guerra e todo esse processo que nós sofremos até chegar aos dias de hoje. Valéria, pode passar o primeiro, por favor? Eu já vou começar essa ideia de globalização explicando. A globalização, ela é essencialmente econômica. O objetivo da globalização é econômico, ponto. Ou seja, a globalização, o financeiro, ele ultrapassa qualquer fronteira física. Qualquer uma de países, é o tempo inteiro, é online, é just in time, é o tempo inteiro o processo de negociação, de venda e compra de mercadoria, ideologia, forma de pensar o mundo, ideias, aprendizado, conhecimento, troca, é o tempo inteiro. Veja bem, isso é do ponto de vista econômico, não é do ponto de vista, eu aceito suas mercadorias, aceito sua negociação, só não aceito você. Então, não é todo mundo que pode migrar, não é todo mundo que pode entrar em alguns países. Então, fronteiras também interrompem a imigração. Nós podemos citar o caso mais clássico aí, ultimamente falando aí do México. É óbvio que uma parcela de imigrantes é inteligente e interessante para os países centrais que se passa uma quantidade X de imigrantes, porque eles vão ser necessários. Eu vou comentar isso um pouquinho mais à frente. Então, essa globalização, ela é muito específica, ela é muito restritiva do que passa e do que não passa, ok? Valéria, pode
passar, por favor. Pode passar. Essa ideia de globalização é a ideia de um mundo junto, unido, muito bonito, né? Visualmente falando. Na prática, não é bem assim. Tem fatores positivos e negativos. Nós vamos falar isso durante a nossa apresentação. Vamos lá. Bom, ela é compreendida como uma integração, né? Esses países deveriam se integrar, né? Obviamente, pela facilidade ou pela potencialização dessa comunicação, né? Os fatores tecnológicos possibilitam, obviamente, um médico está fazendo uma cirurgia aqui, outros médicos do mundo inteiro estão assistindo, essa troca de conhecimento, isso é extremamente salutar, isso é bom, não é ruim, né? Essa migração internacional, essa troca de países ao longo da história é algo característico nos dias de hoje, mas ele não é de agora, é da história humana. A humanidade sempre, o ser humano, intrinsecamente, em sua essência, ele muda, ele o tempo inteiro, constantemente, ele está em mudança. Eu não coloquei aqui na nossa apresentação aquele mapa online da imigração, mas é um mapa que mostra exatamente o movimento, para onde estão indo mais pessoas, onde estão chegando, onde estão saindo, né? Então, o processo de imigração, ele é contínuo no mundo inteiro, em toda a história humana. Pode continuar, por favor, Valéria. Bom, então, essa globalização, ela tem vários olhares, né? Várias práticas. Muito embora a sua essência seja econômica, é óbvio que ela vai envolver toda uma questão social, socioeconômica no mundo inteiro. Vai influir, vai determinar algumas situações do ponto de vista de uma melhoria de renda ou o contrário, né? Os países centrais, por conta da globalização, ao comercializarem seus produtos, ao fazerem essas trocas, essas negociações, essa potencialização no mundo inteiro, é óbvio que eles também vão determinar e reafirmar seu posicionamento político. Potência, potência, superpotência, países em condições médias, países, então, nas piores condições do mundo. Nós sabemos que isso é a realidade concreta do nosso planeta, né? Então, há uma redução de custos de comunicação, há uma mobilidade constante nesses países, e essa mobilidade contínua e constante, ela supera essas linhas fronteiriças. É o online o tempo inteiro, não tem mais sábado e domingo, é o tempo inteiro em qualquer lugar do mundo. O financeiro, ele se estabelece em qualquer lugar e o tempo inteiro. Alguns autores argumentam, né, que essa ideia nasceria agora. Na verdade, essa ideia de globalização, a palavra globalização, ela é recente, ela é dos anos 50 do século 20 para cá, mas ela tem várias facetas, várias formas. Então, na verdade, ela já é algo de muito tempo atrás na história da humanidade. Ficava restrita ali à Europa, algumas regiões, né? E uma parte da África, né? Uma parte da Ásia, algumas áreas do nosso planeta ainda não eram conhecidas, mas o comércio se intensificava. Eu vou citar um exemplo. Quando Portugal e Espanha eram grandes potências, o início das grandes navegações, né? Posso citar também Inglaterra, mas quando eles tinham essa ideia de atingir o planeta inteiro, globalizar, que eles não usavam esse termo ainda, né? Aí no caso dos impérios, dos grandes impérios, qual o objetivo deles? Conhecer novos territórios, conhecendo um novo território, se instalar nesses territórios, instalando-se nesses territórios, o processo de dominação desses territórios e retirar as riquezas. Esse processo foi constante em toda a nossa história. Ele se modifica ao passar dos tempos, porém, a ideia é mais ou menos a mesma. E isso aconteceu aqui conosco por conta da colonização de exploração efetivada por Portugal. Todo esse processo aconteceu conosco e isso aconteceu em outros países também. Você pode passar?
pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos ter uma TPC um pouquinho diferenciado hoje, bem legal, tá? Conto com a participação de todos. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, bom dia mais uma vez. Sou a PCNP Angélica do Conviva. Espero que vocês tenham curtido bastante essas férias, né? Vocês retomaram ontem. Espero que vocês tenham descansado. Vamos voltar agora para o nosso acolhimento, porque ele é muito importante nesse momento. Mas lembrando que o acolhimento não é somente agora no início das aulas. O acolhimento é para ser sempre, né? É para fazer todo momento. Lembrando sempre de que esse momento nós não estamos podendo ainda nos abraçar, nos dar aquele abraço bem apertado, mas a gente pode estar com os olhares, né, mais fixos, olhar mais para o próximo, observar, porque esse é o momento. O abraço não ainda está por ser feito, mas isso tudo pode ser feito com o acolher, com o olhar, tá bom? Rodrigo, por favor. Aí, pessoal, ó, eles já estão voltando, hein? Eles vão voltar com tudo. Vamos aproveitar esse momento, conversar com eles, dialogar. Rodrigo. Professor, tivemos e continuaremos a enfrentar desafios e também a fragilidade humana. Contudo, mais esperançosos e mais fortes, conscientes de que um bom marinheiro se faz dia a dia. A despeito do provérbio, após a tempestade vem a bonança, nós educadores enfrentamos todas as marés com o lema, vale a pena educar. Pessoal, eu vejo os professores como vocês tiveram que se reinventar nessa pandemia. Vocês tiveram que aprender a usar a tecnologia, vocês tiveram que reinventar como vocês davam aula. Isso eu acredito que os professores eles conseguem fazer isso. Vocês conseguem sair daquele momento, opa, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? E vocês conseguem e passam muito além daquilo. Quando vocês olham para trás e falam, meu Deus, eu consegui fazer isso. Quantas vezes vocês enfrentaram a falta da internet, a conexão que não estava boa, o aluno que falava, professor, eu não consigo fazer. E vocês às vezes colocavam no lugar deles, meu Deus, como eu vou tentar fazer com que esse aluno vença essa batalha? Porque isso aí foi para todo mundo. Lembrando, vocês foram fortes, vocês enfrentaram isso aí. Vocês conseguiram fazer com que essas mudanças fossem para o aprimoramento da capacidade de vocês. Eu observei durante todo esse percurso, né, de vocês em questão a essa pandemia, como vocês fizeram as aulas, como vocês montaram, como vocês fizeram com que os alunos percebessem que a educação é muito importante, né? Então isso eu agradeço muito a cada professor pela vontade, porque vocês foram atrás e conseguiram, tá? Rodrigo? Agora nós vamos falar um pouquinho em questão a apoiar o aprimoramento das capacidades de agir, pensar e atuar no mundo. Deve acontecer em atividade durante todo o ano, tá, gente? Esse acolhimento, vocês com certeza já ontem mesmo, alguns professores já devem ter conversado um pouco com seus alunos. Esse é um momento de vocês voltarem, de vocês terem essa capacidade de estarem conversando com eles, de estar deixando eles falar, vai ser aquela tal da escutativa, né? Deixe que eles falem, deixe que eles coloquem para fora tudo o que eles estão pensando, porque muitos desses nossos alunos, eles não tiveram esse comportamento de conversar com os pais, eles não conversaram talvez com ninguém da família. Então agora eles vão voltar, eles vão querer conversar, eles vão querer colocar para fora tudo aquilo que eles estavam sentindo e às vezes em casa não conseguiu, né? O acolhimento não é uma ação isolada, tá, pessoal? Não é você chegar, eu vou conversar só com aquele aluninho ali, não. Tentem conversar com todos, façam rodas de conversa. O conteúdo é importante? Pessoal, é importante, mas nesse momento, vamos deixar com que eles abram o coração, com que eles consigam falar, com que vocês consigam acolher eles, né? E lembrando que não é só o aluno que tem que ser acolhido, vocês professores também, né? Porque o acolhimento envolve os estudantes, os professores, os funcionários, as famílias e a comunidade. E é uma responsabilidade de todos. Sempre lembrando disso.
tá? Pode passar? Por que acolher? Bem, essa pergunta, toda hora falando desse assunto já deu. Não, gente, esse assunto, ele tem que estar sendo sempre revisto, porque muitas vezes o aluno está lá dentro da sala de aula junto com os outros, aí o professor olha, observa, não, ele tem que estar lá, ele tem que estar fazendo parte, ele tem que se sentir presente naquele momento, fazer pertencer, ele tem que fazer parte daquele lugar. Agora, nessa retomada, eles podem estar totalmente perdidos, podem estar sem entender o que está acontecendo, né? Então, o professor tem que fazer com que esse aluno se sinta presente ali. Opa, eu sou importante para essa escola, eu sou importante para essa sala de aula, eu sou importante para essa comunidade. Né? Então, trabalhar os valores também fundamentais de convivência, saber acolher. O aluno também, muitas vezes, ele mesmo, por si próprio, ele vai lá, pegar aquele outro amigo dele, não, vem para cá, vamos ter uma conversa aqui, lembrando sempre do distanciamento, que a gente não pode estar aglomerando. Então, tudo isso a gente também tem que levar em consideração, né? Resgatar a importância da escola na vida do estudante. Resgatar com que eles percebam que a escola fez muita falta. E a gente já sabe disso, porque nós percebemos que eles queriam voltar. Mas por conta da pandemia, por conta de tudo que aconteceu, estava sendo difícil. Ainda nós temos que estar nos cuidando bastante, temos ainda que estar com todos os protocolos, principalmente máscara, álcool em gel, lavar sempre as mãos. Então, nós vamos ter que estar sempre falando isso. Parece que quanto mais a gente fala, isso aí já estamos cansados. Não, mas vamos continuar. Vamos falar para os alunos, cuidado com a máscara, o nariz coberto. Vamos, gente, vamos tentar para que essa pandemia não continue assim a nos maltratar tanto, né? Desenvolver as habilidades socioemocionais, que é aprender a ser, aprender a conviver, aprender a ser. Então, essas habilidades é muito importante que vocês comecem a trabalhar mais com eles. Vocês já trabalham bastante, mas agora é um momento essencial, tá? Proporcionar uma vivência mais democrática no cotidiano escolar. Deixe que eles falem, deixe que eles escutem, vamos fazer isso, porque esse é um momento de acolher, de que eles se sintam abraçados, mesmo com um abraço distante, né? Com um abraço assim, ó. Tá bem apertadinho, mas sem o contato físico. Rodrigo? O apoiar, o estabelecer vínculos, o amparar. Esse é o momento que nós iremos fazer com nossos alunos. Vamos apoiar. Vai vir alunos que vão vir com algum problema de família. Vai vir aluno que vai estar com algum problema pessoal. Então, isso vocês vão ter que pegar, vão ter que conversar, estabelecer vínculos, porque às vezes esse é o momento que vocês vão precisar estar amparando ele, sabe? Pegar ele, conversar, estabelecer um vínculo que ele é importante para aquela escola, para aquele momento. Então, não deixar ele solto, praticamente abandonado ali, porque isso eu sei que vocês não deixam acontecer. Obrigada, Angélica. Bacana ouvir você falando sobre acolhimento. E enquanto você estava falando, eu fui acompanhando o chat, né? Que a gente aqui já pegou esse costume de acompanhar esse chat. Tem umas coisas bem legais aqui. A primeira que eu achei muito legal e o que está diferenciando a nossa TPC hoje é que agora, como os professores estão na escola, né? A Simone Malvese, se eu estou falando certo, me desculpe se eu estiver falando errado sobre o nome. Bom, então a ideia é essa, tá? A gente vai começar o jogo. Tinha um som aí, mas pelo jeito não tá funcionando. A ideia é a gente fazer a gente tenta, a gente jura que a gente tenta. Mas vai estar disponível o material para vocês, né? Depois para vocês observarem com mais calma. A gente tentou, né, montar um jogo completo para vocês, né? E de forma que vocês consigam editar. Então a gente deixou montado, né, para o professor. Claro que os conteúdos, o que a gente está trazendo nesses jogos, estão referentes às nossas ATPCs do primeiro semestre. Então, depois, né, conforme vocês
se acharem interessante, claro, trabalhar com esses jogos, pode fazer a edição, pode mudar as perguntas, pode mudar. Está livre para o professor usar a imaginação. Rodrigo, fala um pouquinho do seu jogo. Eu tava mutadinho aqui, porque é o seguinte, né? Senão a gente fica com duplicidade ali, né? Então, tava ali quietinho e tal, para poder o pessoal pegar e ouvir a Monique, né? Que pegou e me trollou um pouquinho, né? Falando que eu tava ali, né? Imitando o Silvio Santos no último, né? Mas assim, a intenção é fazer com que vocês do chat possam estar conduzindo o ATPC com a gente, entendeu? É uma forma de vocês estarem fazendo, né? Participando do ATPC e é uma brincadeira. Então, eu convido todos vocês a jogarem a Batalha Naval, que é um jogo que foi feito, que depois vai estar disponível para vocês poderem pegar e utilizar. Ele é totalmente editável, né? Então vocês podem lá colocar o conteúdo, pode utilizar isso daí dentro da sala de aula, né? Colocando os conteúdos da aula de vocês ali, e aí vocês vão estar ensinando, brincando, né? Fazendo alguma coisa lúdica. Então aí eu vou pedir, né? Por exemplo, eu vou pedir aqui a presença, né, da nossa convidada ilustre, né, o Monique. Vou chamar aqui a nossa convidada, a Angélica. Eu vou pedir para que ela possa pegar e escolher. Para começar, eu vou pedir para ela escolher uma letra e um número, tá? Tá bom, vamos lá. Ai, meu Deus, brincar de batalha, meu Deus do céu. Eu quero a letra J, 7. Assim não vale. Ele dá um delayzinho por causa que o computador dele tá um pouquinho lento, entendeu? Mas ele dá um delayzinho. E aí você vai lá e volta para a tela, né? Vamos voltar para a tela inicial lá. O computador tá um pouquinho lento, tá, gente? E aí vocês têm que entender também que a situação aqui... Aí, voltamos. Agora eu vou pedir para que o chat possa pegar e falar, né? Pedir uma letra e um número para que a gente possa dar continuidade aqui, né? Lembrando que o primeiro que falar aí vai ser do time A, viu? Isso. Alguém? Nesse caso aí, nossa, o pessoal Monique, tava animado da última vez que a gente jogou lá o show do milhão, né? Agora parece que o pessoal tá com frio, né? Aí, ó, o Wagner foi o primeiro. Ele falou A1. Paciência. Ó, o pessoal se animou. Epa. Tem o tempo aí. Ó, o Jardim das Delícias apareceu em qual ATPC? Vocês lembram disso? Eu vou falar que eu acho que foi lá no primeiro. Aí o tempo vai rolando ali, né? O barquinho é o tempo, tá, gente? O barquinho ali é o tempo. São o tempo de 20 segundos ali para a pessoa pegar e responder. E aí você clicando aqui, foi o primeiro ATPC, né? Foi o primeiro ATPC que aconteceu, né? A atividade lá, o ATPC. Vamos lembrar daquele ATPC, o Monique? Nesse primeiro ATPC, a gente falou um pouquinho sobre a crise religiosa, então, aquele processo das grandes navegações, né? Então, a gente fez uma caminhada, né? A gente falou um pouquinho do Renascimento, né? A gente falou um pouquinho sobre a crise religiosa, até a chegada no Iluminismo. Então, a gente falou um pouquinho sobre todo esse trajeto, né? O que a gente está tentando trazer aqui, né? Como a gente conversou, né, Rodrigo?
que a gente fez esse jogo para a gente retomar algumas coisas que a gente falou nas nossas ATPCs. E a ideia é essa, enquanto vocês estão aí participando, a gente vai resgatando algumas coisas que a gente falou nas nossas ATPCs. Então, por exemplo, o Jardim das Delícias foi uma sugestão, né, de leitura de imagem. Então, de repente, fazer isso com o aluno, fazer aquela retomada com o aluno é bacana. Você fala, fulano, você lembra quando a gente fez essa aula? Ou você lembra alguma coisa relacionada àquela atividade que a gente fez, aquele conteúdo, aquele objeto de conhecimento que a gente trabalhou? Então, a ideia é essa. A gente voltar um pouquinho no que foi... A gente voltar um pouquinho no que foi trabalhado, né? Esperamos que ela apareça lá, a moedinha do time A já aparecendo. Vamos pro próximo? Olha, o Edivan tá de olho. O Edivan tá aqui só de olho. Aí, claro, o Roberto Cândido, ele colocou A2. Será que ele vai acertar? Refletir, imaginar, criar, brincar, compartilhar, são ideias de que tipo de aprendizagem, gente? Quem acompanhou todos os ATPCs vai lembrar de que tipo de aprendizagem é essa que está ali naquela parte ali, né, da pergunta, né? Qual o tipo de aprendizagem que você tem? Refletir, imaginar, criar, brincar, compartilhar. Então, aí você vai lá dar a resposta para o aluno, foi a aprendizagem criativa que a gente fez, né? O ATPC foi o 8º ATPC, um dos últimos ATPCs que a gente tinha feito, né? E a gente tinha feito, eu e a Valéria, né? Eu e a Valéria ali estávamos falando sobre a questão da atividade da aprendizagem criativa, de você ser inventivo, de você ensinar a pessoa a ser criativa, né? Que é possível você fazer com que a pessoa aprenda a ser criativa, né? E aí eu falei de algumas, a evolução da geografia, né? Desde o momento em que você tem lá a utilização da bússola até o momento de você se utilizar do GPS, né? O computador, né? A gente tinha falado do computador também, que o nosso queridíssimo Clayton colocou lá qual que era o nome, quando que foi criado, né? Então, tem tudo isso daí que a gente tinha falado no último ATPC, né? Tem uma coisa, posso falar? Pode falar. Desculpa cortar, que eu não participei, o Rodrigo me deixou de castigo, o Rodrigo e a Valéria, não, brincadeira. Uma coisa que eu achei legal na ATPC quando eles falaram de ampliar a criatividade. Trouxe algumas dicas que eu achei muito bacana. Por exemplo, né, quando a gente fala de criatividade, a gente acha que assim, a pessoa já nasce criativa, né? Mas não, a gente pode aprimorar a nossa criatividade de alguma forma, né? E aí tem algumas dicas que eu achei muito legal, né? Que eles colocaram. Então, por exemplo, pratique, não desista, né? Faça brainstorm. Durma bem. É difícil dormir bem, mas tente. Permita-se cometer erros. Faça anotações, desafie-se, faça rascunhos, alimente sua autoconfiança, use mapas mentais e quebre a rotina. Acho que eu achei bacana isso, né? Para a gente ativar ainda mais a nossa criatividade, não desistir. Prova disso é o que a gente está fazendo aqui com vocês, né? Quando a gente pensou, na verdade, vou confessar, tá? A ideia de fazer uso dos jogos, né? Vou falar um pouquinho de gamificação, foi do nosso colega de núcleo pedagógico, Clayton. E aí, de repente, a gente falou, vamos fazer? O Rodrigo, a gente trabalha ali um do lado do outro. Vamos fazer, Rodrigo? Vamos fazer, Monique? Fizemos. Não foi fácil, a gente nunca tinha montado um jogo completo no PowerPoint, a gente quebrou muita cabeça, assistimos alguns vídeos no YouTube, algumas dicas no YouTube, e a gente montou. Então, é o que está aqui na questão da criatividade. A gente não desistiu, a gente errou e consertou os erros, né? Dormir bem a gente não dormiu mesmo, né? Mas a gente e uma coisa, a gente se desafiou, a gente
sentou e falou assim, vamos fazer? Vamos. Gastamos em torno de uma semana, né, Rodrigo, para fazer o nosso jogo, né? Mas saiu prontinho para você. Uma coisa importante, olha lá, apareceu, ele tá meio travado? Ele tá meio travado, né? A ideia do jogo, né, eu tentei deixar o mais próximo possível do que a mulher colocou, né, do Studio Office. Então, assim, a ideia é que ficasse, tá vendo? Essa barra ficasse piscando, a roleta fique piscando, né? A ideia é essa daí, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aí, cada peça foi criada, tá? Foi montada, foi criado um link. Então, mais uma vez, a gente precisa da participação de vocês. Lembrando que a gente está fazendo uma retomada do que a gente falou nos nossos ATPCs do primeiro semestre. E tá aí o nosso joguinho prontinho. A ideia agora é que vocês falem uma letra para a gente começar o nosso jogo. E aí, ó, a dica é... Desculpa, Rodrigo. A dica é povos da América, né? Então, vamos tentar lembrar em qual ATPC foi falado isso, né? E tentar descobrir essa palavra. Então, vou começar, Monique. Letra A. A de amor. Olha lá, já temos 3 letras A. Como a Angélica acertou a letra e foram 3, o que vai acontecer? Ela ganha 15 pontos. O nosso placar, ele marca a cada 5 pontos. Então, por favor, Rodrigo. O Cleiton colocou. Sempre começa pela A. Sempre. Dificilmente a gente começa por outra letra, né? Ó, a Úrsula colocou E. Olha, temos um E. Então a Úrsula ganhou 1 pontinho. Ou 5 pontos, né? É 5. Mas tá bom, deixa quieto. E aí, gente? Quem mais? Qual letra mais? Vamos fazer igual no jogo, né? No jogo você tem que deixar 3 quadrados, no caso retângulos aí, né? Em branco. Aí, ó, tem outra coisa. O Wanderson, T. A roda a gente esqueceu, né, Rodrigo? Tá vendo? A nossa roleta, ela roda também. A ideia que rolasse a roleta e, enfim, a pessoa esqueceu. Nosso colega Wanderson colocou T. Olha, tem uma. Vamos lá, gente. Vamos. A ideia tem um som, tá? Tem um som característico do jogo. Mais alguém? Rodrigo, quer falar uma? Vou falar uma aqui, hein? Vou pegar, ó, vou falar aqui o Wellington Lobo da Silva, ele colocou ali, ó, colocou S. Eu vou colocar, vou na dele. Ele dá um delayzinho, tá, gente? Olha lá, opa! S, olha lá, opa! Tem ali, ó, eu acho que já dá para pegar e saber, né, quais são ali, né, os povos da América, né? Quem vai pegar, vai chutar, ó, a Vanessa colocou I, o Wanderson colocou, a Vanessa colocou um L, o Wanderson colocou um I, né? Ou é um I maiúsculo da Vanessa? Não é um I maiúsculo, pode ser um L também, né? Vamos colocar o que a Vanessa colocou ali, um L, né? Vamos ver. L. Uma L não tem, né? Ele não tem, então ele não vai aparecer ali, né? Ó, a Vanessa colocou ali, ó. Vou dar o tempo para ela. Vou dar o tempo para ela pegar isso e responder. Tem tempo, tá, gente? Ele tá pensando um pouquinho. O computador, ele tá pensando um pouquinho, tá? Ele dá uma pensada aqui, né? Mas isso daí é normal, né? Vamos lá, vamos colocar o tempo. Vamos ver se o tempo... Olha lá, o tempo rolando na tela, né? Tempo! Olha lá, ó.
A Monique tá aqui, ó, dando risada da minha cara só por causa que eu tô tentando imitar um Silvio Santos aqui meio falsiê, tá? Mas aí colocaram astecas, né? E maia, incas, né? Incas e astecas, né? Então vamos ver aqui o I. I tem, vamos ver o N. N tem, o C tem, olha lá, incas e astecas, né? Nesse dia aí, a gente estava falando, né, no ATPC, a gente falou bastante sobre os incas, os maias, né, os astecas. Eu tinha falado que a construção mesmo das pirâmides ali, dos astecas, dos incas, né, eram pirâmides que tinham parecido com os egípcios, mas a finalidade era diferente. Enquanto os egípcios eles estavam utilizando como uma tumba para que pudesse colocar o corpo e os pertences do faraó, os incas utilizavam aquelas pirâmides como uma forma de templo, né, para você poder fazer os sacrifícios, né, para os deuses, né? Então a gente tem esse foi um dos aspectos que tinham sido ditos naquele ATPC, né, falando sobre os povos da América. A Vanessa colocou, ganhou R$1 milhão, hein, Rodrigo? Você que vai pagar. Eu não. O Wagner colocou, ganhou um produto Jequiti. Aí vamos pro próximo, né? Que é o tema, a dica é, né? Primeira Guerra Mundial. E aí, quais são roda a roleta, Rodrigo, para ver quantos pontos a pessoa vai ganhar se acertar. Se não der para rodar, sem problema. Aí a nossa roda girando. Ó, 15, né? Cada letra vai valer 15 pontos. Rodrigo, você vai fazer as contas aí. E aí, gente, primeira letra. Alguém para isso? A dica dessa palavra é Primeira Guerra Mundial. Né? Na Primeira Guerra Mundial, no ATPC, vamos relembrar aqui um pouquinho, né? No ATPC da Primeira Guerra Mundial, a gente teve um convidado especial, muito especial, né, que participou do ATPC com a gente. Foi um ATPC extremamente primoroso, né? Ele acrescentou demais, enriqueceu demais, falando um pouco sobre a questão da Primeira Guerra Mundial e também a questão da imigração. Né? Ó, Roseli colocou E, a Vanessa colocou M, vamos colocar um E aqui, peraí. Vamos ver, será que tem E? Cliquei aqui, hein? E? Ele tá pensando um pouquinho, tá? O computador ele tá meio lento, tá? Ele tá preguiçoso. Ah, tem a letra E, 15 pontinhos ali, já, 15 pontinhos. Né? A Vanessa colocou M. Vamos ver se tem M. Tem M, 15 pontinhos. Hã? O Francisco Felipe falou F. Vamos ver aqui se tem F. F, eu acho que F não tem não, né, Monique? Eu não sei, tá, gente? A Monique que pegou e fez esse jogo, ela colocou as palavras, eu não sei qual que é a palavra, tá? Então aí F não tem. Então aí o Felipe não conseguiu, né, obter o ponto ali, né? Vamos colocar a nossa letra inicial de sempre, né? A Úrsula colocou, a Maria também, né? Vamos ver aqui. Você tem a letra A? Tem a letra A, sim. Letra A. Alguém quer pegar e arriscar o que seria? Alguém já sabe o que seria essa palavra aí, essas duas palavras aí, que tem como referencial a Primeira Guerra Mundial? Se alguém lembrar do que foi falado também lá no ATPC, né? O que mais a gente tinha falado lá no ATPC? Pra gente ver se a gente consegue pegar e refrescar a memória deles aí, ô Monique. Só lembrando que só vale responder se acertar as duas, viu? Não vale só uma, não.
que a gente falou, a gente não teve foco exatamente na Primeira Guerra Mundial, mas a gente falou um pouquinho. Tá tudo bem, Rodrigo? Tá. A gente falou. Olha lá o Fábio Boniol, será que é isso? Desculpa se eu tô falando errado, Fábio. Trincheiras e Alemanha, é isso mesmo. O foco não foi só a Primeira Guerra Mundial, né? A gente falou do contexto que envolvia a Primeira Guerra Mundial, que foi a questão da imigração, né? Então, o quanto a guerra, e também depois o Antônio e o Rodrigo falou do processo de globalização, que também contribui para a migração, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre isso e foi bacana. A gente teve a participação muito especial do Antônio, né? Contribuiu muito com a gente, foi bem bacana fazer aquela TPC com ele. Então, vamos para a próxima e para a gente encerrar, que a gente já está acabando o nosso tempo, gente. Lembrando, né? Se o computador deixar, ele vai para o próximo, né? O próximo agora é Brasil Império, gente. Brasil Império. Aí quem pegar e acertar a letra vai, vamos ver quanto que vai ganhar de ponto aqui, né? Rodeia a roleta. 20 pontos, hein? Nossa, a Maria Feitosa falou, nossa, eu ia falar Inglaterra. Ó, Brasil Império. Uma letra valendo 20 pontos. Né? Uma letra valendo 20 pontos. Então, gente, esses jogos que a gente pegou e fez aqui, ele é totalmente editado, né? E foi com o intuito de o quê? De trazer uma ferramenta para que vocês possam pegar e fazer essa brincadeira, fazer o lúdico, né? Fazer com que o conteúdo esteja atrelado ao lúdico, né? A Úrsula colocou o A, né? O A tem que sempre que aparecer o A, né? Ó, vou colocar no 3 aqui, que eu não tinha colocado no 3, ó, mas ó, tá vendo? Ele aparece aqui no 3 também, tá, gente? Então, letra A. Então, Brasil Império. Quando a gente pegou e foi falar sobre o Brasil Império, a gente falou do processo de, se eu não me engano, a gente tinha falado sobre a questão da sociologia dentro dessa questão do Brasil Império. Então, a gente tinha falado sobre... deixa eu me lembrar aqui, a gente falou... O quanto mudou, né? O quanto mudou a chegada da família real, quanto trouxe de mudança para a colônia, né? Os aspectos sociais que envolviam a chegada da família real. A gente até, eu lembro que tinha, se não me engano, uma atividade que a gente falava também da paisagem, né? Que também foi transformada com a chegada da família real no Brasil, né? Aí o Fábio é muito sem graça. O Fábio, ele acerta todas, velho. O Fábio, ele acerta todas. Não dá nem para brincar, né? Mas é isso mesmo. Então a gente falou da chegada da família real, né? Toda essa transformação. E aí eu lembro até trabalho com arte, né? Como eu falei, e aquele trabalho integrado com geografia, né? E o quanto dá para fazer esse trabalho entre as áreas do conhecimento, né? Então, a chegada da família real, a chegada de Dom Pedro ao poder, né? Eu ia colocar Dom Pedro I, mas, né, o espaço não cabe, e se eu colocasse só o número 1 em Romanos, né, não ia dar muito certo, porque ia ficar mais fácil do que já foi. Então, o quanto foi diferente, a gente pode dizer assim, a chegada do Dom Pedro ao poder, né? Então, considerando tudo que envolvia a América, né, todos os aspectos que envolviam a América, a independência, as independências dentro da América, né, e o quanto no Brasil foi diferente, né? Então, a gente, pensando nesse processo aí, a gente trouxe essas ideias, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. O Fábio quer o jequiti dele. Eu vou deixar para o Rodrigo.
Bom dia, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma TPC da área de Ciências Humanas. Sou a Monique, PCNP de História. Hoje estou com o meu colega Rodrigo, PCNP de Geografia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Você não está aparecendo na tela para mim. Aí, agora foi. Acho que deu um delayzinho. Um pequeno delayzinho aí, mas a gente já tá aqui na tela. Bom dia a todos aí. Espero que todos estejam bem, né? E vamos para mais uma TPC aí. A gente vai falar um pouco sobre a trilha antirracista, né, Monique? É isso mesmo. A gente veio, né, nos dois últimos meses fazendo formação com os PCs das escolas, e hoje a gente trouxe um pouquinho para vocês do que a gente trabalhou dentro dessas formações. Os nossos objetivos gerais, a gente vai tratar um pouquinho sobre a escassez, claro, da representação negra e apresentar alguns personagens que podem servir de inspiração para o desenvolvimento do projeto de vida estudantil, além de servir como auxílio para os professores e gestores que desenvolvam ações antirracistas no ambiente escolar, né? E também, né, de modo que as escolas desenvolvam ações. Vocês já iniciaram, né? Isso foi bem bacana. As escolas já iniciaram toda a mobilização para essa trilha, para a construção dessa trilha, né? E aqui é só mesmo um reforço. Bora lá, próximo. A gente vem com as nossas competências, né? A gente trouxe duas. A competência de número 1 aí são as competências gerais, tá? A de número 1, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E a competência de número 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Quando a gente fala, né, das questões da trilha antirracista, e quando a gente montou esse material, a ideia é que a gente faça mesmo uma reflexão a respeito do tema. A gente vem com essas questões mais reflexivas para a gente compreender, claro, os conceitos históricos, os conceitos sociais, mas realmente para fazer essa reflexão e para que, claro, essa reflexão chegue nos alunos. Só reforçando mais uma vez, as escolas estão trabalhando, a gente viu uns trabalhos muito bons, né? Até na última formação tinha escola que estava fazendo e infelizmente a gente estava na formação, a gente não pôde acompanhar, mas estão desenvolvendo um trabalho bem bacana dentro das escolas. Pode falar, Rodrigo. A gente pôde acompanhar, né, algumas evidências que enviaram para nós ali no e-mail aí que está passando aí embaixo. Aí foi assim muito bacana ver assim o trabalho, né, dos professores dos professores com a pauta aqui, né, que a gente está trabalhando. Verdade. E as habilidades, eu não vou ler tudo, mas a gente buscou mais as habilidades dos anos finais, da área de história, mas eu até coloquei essa árvore aí cheia de engrenagens, só para questionar mesmo, para trazer mesmo essa ideia, né, de que tudo está interligado. Eu estou falando aqui de história, a gente está falando da área de ciências humanas, mas essas habilidades elas estão interligadas uma na outra, né? Elas fazem todo. Se eu falo, né, por exemplo, lá no 6º ano, sobre a importância das fontes históricas, que é um dos primeiros passos dentro da disciplina de história para se tratar de fato da história, quando eu falo sobre isso,
ao longo de toda a vida escolar do aluno, a gente vai retomando, vai fazendo todo esse trabalho. Então, essa árvore com engrenagens é realmente para trazer essas questões, né? Não é porque eu tratei lá no 6º ano, por exemplo, sobre fontes históricas, que quando eu for falar lá no 8º ou 9º ano sobre as questões do imperialismo, por exemplo, né, eu não vou retomar lá as fontes históricas com o 6º ano, né, que eu trabalhei com o 6º ano. Então tem bastante habilidade, eu não vou fazer vocês ficarem ouvindo a minha leitura aqui por muito tempo. Pode passar, Rodrigo, por favor. A gente traz a legislação, né? A gente sabe da importância, o que a gente reforça bastante quando a gente fala das questões da trilha antirracista, é a importância de se trabalhar não na data específica, numa data específica. A gente muitas vezes vem com essa cultura de, lá no dia 20 de novembro, falar sobre as questões raciais, mas é importante que a gente tenha esse hábito de trabalhar ao longo do ano, né, independente da disciplina. O que eu achei bacana, e retomando uma atividade que a gente viu, é que um professor de história, ele fez, a partir, claro, do início de um trabalho, né, ele fez o barco do navio negreiro, uma representação. Então, assim, às vezes eu não vou falar especificamente das questões raciais, mas eu posso contribuir dentro da minha disciplina para trabalhar sobre o tema. Então, vem a legislação, né, claro, não deveria, né, acho que não deveria ter uma lei obrigando a tratar esse assunto, mas como tem, é importante a gente trabalhar ao longo do ano, né? A ideia da trilha, né, é que a partir do próximo ano, logo no início do ano, nos primeiros meses do ano, a gente comece a trabalhar todas essas questões do racismo, né? Se você me permite, Monique, até para lembrar mesmo que assim, né, a gente pega e faz os trabalhos justamente voltados lá no mês de novembro. Só que a gente tem que pegar e pensar no seguinte, né, o negro, ele é negro todo ano, todo dia. Então, assim, tem que se falar desse tema durante o ano, né? A gente tem que estar sempre falando, né? E buscando informações, né? Se apropriando do tema de uma forma que a gente possa fazer com que essa trilha ela surta efeito, né? Como foi falado, né? A gente fazendo a formação, né? Acho que foi, não sei se foi a Djamila, não sei qual foi a pensadora, falou que dentro de 30 anos ou 35 anos, não é, Monique, que tinha falado, né? Que a gente amenizaria, diminuiria essa questão, né? Mas é um negócio que é um processo, é um trabalho de formiguinha, né? É verdade. E na formação, né, pelo menos nessa última que a gente fez na sexta-feira, bem recente, às vezes acho que não deu nem tempo do coordenador conversar com os professores, né? Mas o que foi bacana é que a gente fez em 2 períodos e o debate foi muito rico, né? A troca entre os professores, né, foi muito bacana, e mostrou um pouquinho, né, do quanto é importante a gente trabalhar com esse tema, né? Exatamente. Aí a gente, pensando em todo o processo, né, do escravidão, pós-escravidão, né, as leis abolicionistas, e a gente tem muitos heróis, né, que lutaram contra a escravidão no Brasil. Uma delas vai ser a Teresa de Benguela, que de ex-escrava vira rainha, ele liderou o quilombo de negros e índios. O que é importante trazer, né, quando a gente fala desses quilombos, que não eram só negros que viviam lá, né? Eram qualquer um que estivesse fugindo de uma situação difícil, né? Então, os indígenas a gente tem também dentro desses quilombos, né? E ela foi aí uma das pessoas que contribuíram para que como que eu posso dizer, o fim da escravidão acontecesse, né? Pode ir, Rodrigo.
Esse daí eu acho que é muito bacana, Monique. Eu falei assim, muita gente ficou até surpreso, né? Eu adorei. Né? Eu também fiquei bastante surpreso, mas é por quê? Por causa que a gente sempre está falando de um herói mais famoso é Zumbi. Zumbi de Palmares é o herói mais famoso que a gente pode pegar e falar. Mas a gente tem outros, como você mesmo pegou e falou, a Teresa de Benguela, e a gente tem o Benedito Meia Légua. Então, o Benedito Meia Légua, ele tem esse nome por quê? Porque ele andou demais pelo Nordeste, conhecia o Nordeste como ninguém, né? E ele andava por todos os lados, ele tinha esse Santo Benedito na mão, né? Ele andava com o Santo Benedito para vários lugares ali do Nordeste, mas ele era uma pessoa extremamente inteligente, né? Ousado, criativo, e começa a fazer algumas sublevações, né? Contra os fazendeiros, os senhores de engenho que estavam ali, né? Com seus escravos, né? O que ele fazia? A genialidade dele era fazer o ataque contra contra os fazendeiros, de modo que eles faziam o seguinte: tinha que ser concomitante, né? No mesmo tempo, ele invadia as fazendas para poder capturar, né? Tirar das mãos dos fazendeiros os escravos, levar para o quilombo. Mas só que o interessante disso tudo é que eram grupos diferentes, né? Estavam em lugares diferentes, mas tinham pessoas que estavam vestidas. Tinha que ter uma pessoa vestida igual ao Benedito, né? O Benedito Meia Légua, né? E aí, se fosse capturado, quando aparecesse em outro lugar, falava assim: olha, mas o Benedito ele estava aqui, não, mas ele estava lá, né? E aí o pessoal achava que ele era imortal, né? A pessoa surgiu uma ideia de que era imortal, que também se cunhou uma frase que eu acredito que muita gente já deve ter ouvido, né? Mas será o Benedito? Né? Veio dessa situação que eu não sabia, juro que eu não sabia, e eu fiquei muito contente de falar, puxa, que bacana, tem uma história por detrás dessa frase, né? E uma história assim bonita, porque era uma história de batalha, de suor, de guerra, de tentar buscar de volta a sua dignidade, né? Buscando o seu povo, trazendo o seu povo para si. Nesse sentido, tá, gente? Não entender mal, tá? O que eu estou querendo dizer. Mas eu achei interessante, porque assim, a gente fala, né? Quando a gente duvida de alguma coisa, né? É aquela coisa de você, eu tô vendo, mas eu não estou acreditando, né? A gente fala, mas será o Benedito? Né? E a gente não conhece muitas vezes o termo de onde vem, né? E aí quando você trouxe, eu olhei e falei, nossa, muito bacana trazer isso, né? E ele era muito esperto, né? Mas será o Benedito? Ele era muito esperto, ele era uma pessoa assim, muito sagaz, né? De pegar e colocar, fazer uma estratégia para poder enganar os senhores de engenho, de modo que eles achavam que ele era imortal até, né? O pessoal ficava até com medo por conta dessas situações que ele estava fazendo, né? Foi muito oportuno, muito inteligente da parte dele. E aí pensando nesse questionamento e em tudo que a gente fala em relação ao racismo, a gente leu, né, o livro do Racionais MCs, que ele fala, Sobrevivendo no Inferno, que ele fala justamente sobre o quanto é importante. Aí a gente entra na questão da Djamila, o lugar de fala do povo negro, periférico, né, e o quanto a música, né, claro que ao longo da caminhada do grupo, eles foram amadurecendo as suas ideias, os seus posicionamentos em relação ao Estado, à estrutura, mas o que é bacana observar nesse livro é que ele trata justamente da comunidade periférica, né? O quanto é importante o negro, a pessoa que vive lá na periferia, o quanto é importante ter esse lugar de fala.
né? E eu achei muito bacana, é um livrinho bem bacana de fazer a leitura. E nesse manual antirracista dela, tem uma parte que me chamou muita atenção, que foi essa parte de enxergar a negritude, né? Nessa fase aí, onde você está enxergando a negritude, né, ela fala, logo cedo as pessoas negras são levadas a refletir sobre a sua condição racial. Ser negra era um problema para a sociedade, né? E a Joyce Beth, ela uma frase muito forte, né? Ela fala assim: não me descobri negra, fui acusada de sê-la. Então muito impactante você ouvir esse tipo de coisa, né? Que a criança ela em vez de se descobrir enquanto pessoa, ela foi acusada de ser aquilo que ela é, né? Acusação, né? Ser negro é ser acusação, né? É muito chocante. A Marcela Bonfim, também do Projeto Amazônia, ela fala que a maioria dos negros brasileiros precisam aprender a ser negro, né? No percurso de suas vidas. E a Simone de Beauvoir, ela traz uma frase também que eu achei muito forte, que foi assim: não há crime maior do que destituir o ser humano de sua própria humanidade, reduzindo a condição de abjeto, ou seja, reduzindo a uma condição de ser desprezível. Não há crime maior do que você fazer isso, né? Você reduzir o ser humano a uma coisa desprezível. Então é muito chocante essa parte que a Djamila ela traz no manual. É um livrinho assim agradável de se ler, rápido também para se ler, né? Então nas escolas todo mundo aí teve esses livros aí, principalmente o pessoal dos anos finais e ensino médio tem, né? Os anos iniciais é uma outra leitura, né? Então aí, nessa situação, Monique, a gente tem que pensar da seguinte forma: por que do palco? O escravizado ele foi tirado da África, né? O africano foi tirado da África para se tornar um escravizado, né? E aí foi tirado, como a Simone de Beauvoir, foi colocado ele como um ser abjeto. E aí coloca ele como se ele não fizesse parte da história, porque se ele não fosse protagonista também dessa história. Não, ele é um protagonista, e sim, ele tem que tomar as rédeas da situação e se colocar no lugar que é por direito, que é o lugar de protagonista, né? Por isso dessa imagem aí que eu coloquei: torne-se negro, né? Se coloque como protagonista da história também, né? E é uma forma que eu encontrei ali quando eu estava fazendo o material, de tentar expressar a importância aí do negro, tanto na nossa formação da nossa história, como também dele, do negro, como uma figura importante. E é onde a gente entra na questão da representatividade e da importância dela, né? Pode passar para o próximo, Rodrigo, que a gente, quando essa contribuição, né, foi do nosso colega PCMT Carlos, quando ele fala que a gente, a princípio, quando eu comecei a pensar no material, eu pensei na questão da representatividade partindo dos pentes africanos, né? E aí o Carlos trouxe essa imagem que eu achei fabulosa, né? Que aí ele é uma representação de alguns penteados aí dos escravos aqui no Brasil. E uma coisa que me chamou bastante atenção, a gente sabe, né, que muitos desses penteados eles eram feitos para fazer as trilhas, né, para se chegar até o quilombo, né, eram caminhos, né, e aí eles faziam isso no cabelo, faziam essas tranças, esses penteados. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito bacana, foi quando ele falou que o quanto é importante pro negro, né, pro africano, a questão do cabelo, né, o quanto isso é representativo para ele.
E quando a gente fala do cabelo, ele vai estar diretamente até na segunda parte, né? Nesse segundo trecho, que ele fala assim, que o cabelo é um meio para se comunicar com o ser divino. Né? Então, esses cabelos, esses penteados, a representação deles, claro, é o ornamento, é uma questão de se sentir bonito, mas que o cabelo, e principalmente quando ele está mais para cima, né, é o meio de se chegar ao ser divino. Eu achei fantástico. E até na formação, o Marcos, né, contribuiu falando, né, que isso daí, não sei se eu posso dizer a energia, não lembro a palavra que ele usou, mas está na cabeça, né? E aí o Carlos, né, falando dessa questão do cabelo, da representação e dele estar mais próximo ao ser divino, eu achei muito bacana trazer para vocês. E é uma questão da representatividade, né? E um outro fator importante que eu achei, esse curta-metragem chamado Hair Love, comentem aí se vocês já assistiram, é um curta-metragem de em torno de 6 minutos. Ele traz uma carga de representatividade tão grande que eu mostrei para o Rodrigo, né, Rodrigo? E é um curta da Sony, se eu não me engano, e ele foi indicado em 2020, no começo do ano passado, ao Oscar de melhor curta. E ele traz toda essa gama de a importância do cabelo, a representatividade que esse cabelo para essa garotinha, né, vai trazer. Quem tiver a oportunidade, quem ainda não assistiu, é muito bacana. Dá para trabalhar de uma maneira super bacana com os alunos de qualquer idade, né, qualquer ano, sério. Que ele fala da questão da representatividade partindo do cabelo. Ele fala da questão do pai, da importância do pai nesse momento na vida da filha. E ainda fala da mãe, né? A importância da mãe na vida dessa menina. É um curta bem bacana. Eu, particularmente, né, nas pesquisas... Muito bom mesmo. Né, eu lembro que eu tinha visto, assim, e aí, nas pesquisas, né, surgiu, aí eu lembrei, eu falei, Rodrigo, o que você acha da gente colocar? Não dá pra gente passar aqui, porque a gente corre o risco do YouTube nos derrubar, porque está no YouTube. Se der... Eu me escondia no escuro. Sai daqui, me dizia, esse não é o seu lugar. Me envergonhei das minhas marcas. Desista, me dizia, assim ninguém vai te amar. Mas eu não quero mais passar por isso. Há um lugar pra mim, eu sei disso. Nós somos únicos. Se as palavras vêm pra me machucar, com minha voz mais alta irei cantar. Eu sou bravo, sou firme, meu destino eu vou cumprir. Sou assim, abram alas que vou eu. O mundo inteiro agora será meu. Vou sem medo, sem segredos, ninguém vai lutar por mim. Sou assim. Outras malas querem me atingir. Podem vir, pois agora nada mais vai me ferir. Nós atravessamos as barreiras em direção ao sol. E eu não estou mais só. Não vamos mais passar por isso. Há um lugar pra nós, eu sei disso. Somos únicos. Se palavras querem me machucar,
É isso, a gente encerra a nossa TPC aqui. Espero realmente que tenha sido de grande proveito a nossa manhã. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado a todos. A gente se vê numa próxima. Bom trabalho para vocês e até mais. Tchau, tchau.